Como eu disse no vídeo anterior, eu amo filmes. E tem filmes que, mesmo não sendo religiosos, eles tratam, pra mim, retratam exatamente a imagem e a atuação que eu faço de Deus. Lógico que ela pode não estar correta, mas é a minha visão, a minha interpretação e a minha fé quanto a Deus. E tem um filme muito legal que eu acho que é do final dos anos 90 para começo dos anos 2000, é Erin Brockovich. Erin Brockovich, acho que é um negócio assim. E é baseado em um fato real, né? A mulher existe, hoje parece que é relativamente famosa, não sei se ela tem um programa de televisão ou algo parecido. Mas no final dos anos 90 para o 2000, esse filme passou e me impactou bastante, porque para mim é a atuação que Deus requer de nós no mundo. Ela estava numa vida, acho que lá, final dos anos 80, começo dos 90, com muita dificuldade, meio perdida na vida. Parece que ela tinha uns 3 filhos, tinha um bebê também, as crianças bem pequenas. Não sei se ela era mãe solteira, não lembro mais, ou se ela tinha sido abandonada pelo marido, uma coisa parecida. Enfim, ela era a tal da mãe solo hoje, tão famosa, né? E com todas as dificuldades financeiras. E aí, na época, ela, depois de vários problemas no trabalho, ela arruma um trabalho, só que ela andava de uma forma bem peculiar, né? Então achavam que ela era tipo garota de programa e não dava muito valor para ela. Não sei se a moça original era tão bonita, mas era representada pela Julia Roberts. Então ela andava com tipo top, saia bem micro saia, sempre salto alto, bonita, mas não dos padrões, né, especialmente no trabalho. Então ela não era muito assim respeitada. E aí ela vai trabalhar no escritório de advocacia, não me recordo fazendo o quê, mas aí eu sei que ela vai arrumar uns arquivos. E nisso de arrumar uns arquivos, que eu me lembro, porque faz tempo que eu assisti, mas eu me lembrei, só porque para mim ele fala muito perto de Deus e de como nós deveríamos ser. Muito mais que religiosos, né? A gente deveria ser muito mais atuante nesse mundo. E aí ela começa a ler vários processos nesse escritório de advocacia. E ela começa a conversar com o dono, que gostava dela até. E aí ela começa a falar dos problemas daqueles processos. E eu não me recordo porque, não sei se eles são reabertos, mas o importante é que ela começa a praticamente investigar ela mesma. E ela vê umas incoerências nos processos, umas injustiças. E eu não sei se eles reabriram algum caso na época, e eram contra umas empresas grandes, poderosas, parece que da Califórnia. E aí ela começa a ter contato com essas pessoas. Alguma coisa acontece que eu não me recordo, mas se vocês assistirem o filme, eu acho muito bom o filme, que faz muito tempo que eu assisti e resolvi falar dele agora. E aí ela vai e começa a ter contato com as pessoas, tipo fazer uma investigação, e isso vai levando ela a uma profundidade dentro desse problema com essa grande empresa que mascarava, porque é como, por exemplo, a Vale, né? Que, nossa, eles tem todos, como costuma dizer agora que é famoso, os protocolos de segurança, assim como você e eu, né, que achamos que estamos seguindo protocolos de segurança, mas cada um a sua moda e conforme o seu interesse. E que protocolos são esses? Que segurança é essa? Aí, como por exemplo o caso de Brumadinho e Mariana, né, que parece que tá todo mundo lá soterrado naquela lama e naquela devassa, que a negligência da empresa e a nossa loucura humana acabou construindo e matando muitos de nós mesmos, né? De nós mesmos, seres humanos, e devastando cidade. E mais ou menos era um caso ali, não exatamente nessa descrição de Brumadinho ou coisa que aconteceu lá em Mariana, mas ela começa a visitar os vilarejos e as pessoas que tinham tinham feito processos contra a grande empresa. Basicamente eles tinham sido indenizados, uma pequena indenização, e tinham sido convencidos de que a empresa, na ingenuidade e na nossa ignorância mesmo, eles tinham sido convencidos de que o que aconteceu com eles não era o problema dos rejeitos da empresa que acabou
contaminando o solo e contaminando a água. Então eles achavam, especialmente os religiosos que moravam no local, e a gente muito representado por essa parte mesmo da nossa população que professa uma fé em Deus, em Jesus, eles achavam que era tipo vontade de Deus e achava que era uma coisa do acaso. A maior parte dos vilarejos, das pessoas dos vilarejos que moravam ali perto. E aí muitos tinham câncer, várias doenças inexplicáveis, várias doenças raras, se via muito naquele local. E isso chama muito a atenção dela. E aí ela começa a conseguir amparo jurídico, né, da empresa onde ela trabalha, e consegue ter acessos a esses poderosos. E o bom é que, como Deus fala na Bíblia, que ele usa os insignificantes, porque ele não usa os poderosos pro plano dela. Então, ela começou a falar, ela começou a fazer alarde, ela começou a propagar a culpa dessa empresa. E no começo eles não davam bola, né? Mas aí isso começou a tomar repercussão, lógico, né? Que aí vieram, tipo, os cangaceiros atrás da Marielle, aquela deputada, como aconteceu com ela. Me lembra muito, quase todos os filmes é tão ligado à vida real, e tem hora que parece que eles falam assim, nossa, eles estão observando o Brasil. Não, é que isso é parte do ser humano, né? E aí ela chega a ser ameaçada de morte, mas mesmo assim ela vai em frente na determinação dela, e muitas pessoas tinham amputado membros, perdido vários problemas de ter amputado várias partes do corpo. Mas o mais legal, que na época me chocou bastante, e eu tava quando eu assisti também, eu tava ainda nessa coisa de eu preciso conhecer esses religiosos e essa igreja evangélica brasileira, que me deixou muito mais desnorteada do que os anos que eu passei na igreja católica, dessa fala e dessa falácia que eles têm de Deus, e é um Deus deles que eu não consigo compreender, meio mágico, e a gente parece muitas vezes nas falas religiosas das igrejas, especialmente as televisivas, mas não só as televisivas, parece que nós somos simples mero fantoches, e ora nós estamos sendo usados ou por Deus ou pelo diabo, via de regra pelo diabo, né? Que a gente, todas as mazelas e todas as dificuldades que nós criamos, a gente alega o inimigo, né? Afinal de contas, nós não temos culpa. Mas enfim, culpa não seria bem a palavra, nós não temos responsabilidade, né? Sobre os nossos próprios atos, nós não somos ensinados a ter essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Mas aí ela tá conversando com uma família, e a família claramente fala que elas estavam orando, o pastor isso, e tinha uma assessoria da igreja espiritual. Mas é uma coisa que eu tinha medo, por exemplo, quando eu estava sofrendo muito pela minha separação, eu já estava na igreja evangélica, e aí começa aquela coisa de profecia, ou falar da vontade de Deus, e que não é destruir a família, quer dizer, a gente constrói uma família que a gente nem sabe se ele quer, e faz por conta própria porque a gente teve uma vontade, e aí a gente quer que Deus conserte uma coisa que ele nunca nem fez para poder reparar, né? Aí eu ficava nessa ambiguidade, eu ficava nessa dúvida e nesse dilema, que graças a Deus me persegue até hoje, porque não, Deus está preparando, ele vai voltar, essa coisa toda, e era mais ou menos o linguajar desse filme, justamente nesse sentido, de que não haveria nada mágico e não haveria nenhum milagre para Deus fazer ali, porque requeria mesmo a intervenção humana. E é o que ela faz, ela denuncia, ela se aprofunda, ela consegue amparo não só midiático, mas principalmente amparo legal e de pessoas sérias que a amparavam. Mas o mais bonito desse filme é ver que ela não era uma religiosa, não se fala em Deus, não se fala que fé que ela tinha ou deixava de ter. Parecia uma pessoa extremamente mundana, mas na minha leitura do filme, esse tipo de pessoa é extremamente usado por Deus, porque ela intervém pelo bem do outro. Ela viu que tinha uma injustiça nos processos, ela viu que tinha algo que realmente não tinha sido invalidado. Ela chega a fazer, eu não sei como que ela faz amizade com um cientista que analisa a água.
a água dos reservatórios, desse rejeito para ela. E é uma atuação que fica efervescente no coração dela, e ela vai atrás, ela consegue denunciar, ela consegue comprovar, e mesmo pondo a vida dela em risco. E aí que eu acho muito mais significativo do que aqueles filmes que, principalmente na época que eu era católica, eu gostava, e ainda gosto às vezes de assistir, mas eu gosto de assistir os católicos, que eles vão contar a vida de santos, né? Que são, a palavra santo basicamente seria só, uma pessoa, só não, seria tudo de bom, uma pessoa separada para Deus mesmo, uma pessoa que vive mais devotada, como muitas vezes, possivelmente eu e você tenhamos sido em algum momento, mas depois a gente acaba abandonando, né? E aí aquela coisa que vem, aquela música, a música e aquela luz, que clareia a pessoa e, né, vem aquela coisa como se é uma iluminação de Deus, assim, especial. Então, esse filme não tem nada disso, mas eu acho ele muito de Deus, eu acho ele muito significativo, eu acho que ele deveria ser assistido por vários de nós, especialmente que professamos uma fé, e para que a gente se mobilize, a gente denuncie, e a gente não fique na bancada evangélica desejando poder, porque nem Jesus ficou em nenhuma bancada, no cenáculo, no sinédrio, na sinagoga. Ele não fez isso, ele ficou do lado do desvalido e denunciava, e morreu por essa denúncia. Lógico que tem um contexto, né, divino, de que ele veio para essa missão e veio para morrer pelos nossos pecados. Mas se a gente for ver numa leitura humana, ele seria assassinado como tantas outras pessoas que quando começa, eu lembro, não lembro o ano, mas eu lembro, por exemplo, o Chico Mendes, que denunciava o desmatamento da Amazônia, a coisa lá dos seringueiros, e tantas outras pessoas que vêm denunciando o poder maligno e corrupto e o poder que assola as populações pobres e não estão nem aí com o destino delas. Assim, esse filme, Erin Brockovich, se vocês se interessarem, é muito interessante, é baseado em fatos reais, a mulher é viva até hoje. Ela parece que nasceu nos anos 60, então ela é pouca coisa mais velha que eu, deve ter uns 60 anos hoje. E uma vida relevante. Uma vida relevante porque é uma pessoa que não ficou falando de Deus e orando, esperando que uma mágica ou uma luz clareasse o seu caminho. Uma mulher que teve a mente clareada, que eu acho que é muito importante quando Paulo fala, a mudança de mente. E essa mudança de mente, que você não vai só defender o seu, que você quer ir para a Disney, para o seu filho numa boa faculdade, ter uma boa casa, um bom carro. Não. Você não pede isso para Deus pelas suas roupas. Você acaba sendo transformado e mobilizado realmente, não por uma bobagem de uma pequena comoção, como a gente vê na televisão muitas vezes, a criança na Etiópia, esquálida, esquelética, e a gente chora, se comove, pronto, acabou o comercial, a gente continua assistindo o nosso filme. Não, não é isso. É realmente um aquecimento, uma aquiescência da mente e realmente um mover de Deus na vida de todo ser humano, porque não é só os igrejados ou os desigrejados, os ex-igrejados. Deus atua quem quer, da forma como quer e da disposição de cada um do coração para Ele. É essa minha mensagem que trouxe para mim esse filme, Erin Brockovich. Digita do jeito que você achar que escreve, que o Google acha qualquer negócio, né? Até se você pronunciar um pouquinho, ele já traz corretamente o nome para você. E assista o filme, vale muito a pena e é fato real. Graças a Deus que há pessoas reais que, mesmo que talvez não olhe do modo convencional como a gente gosta de fazer ou gosta de convencer os outros a fazerem, eles são movidos por esse Deus poderoso, esse Deus que usa a todo e a quem quer.